Boa noite, chamo para compor a mesa o candidato Michel e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, Michel. Boa noite, Excelência. Vamos iniciar a sua audição pela disciplina de língua portuguesa. É, Primeira pergunta. Cite um pronome possessivo na primeira pessoa do singular. Hum, tenho. Você poderia repetir que travou aqui a minha internet? Claro, Excelência. Tenho. Segunda pergunta. No que consiste um verbo defectivo? Excelência, um verbo defectivo é um verbo que não tem todas as suas conjugações e todos os tempos verbais. Poderia dar um exemplo? Positivo, Excelência. O verbo reaver. Terceira e última pergunta. Qual a figura de linguagem presente na frase "A Amazônia é o pulmão do mundo"? É uma metáfora, Excelência. Muito obrigado, satisfeito. Passo a palavra para o professor de Direito. Boa noite, senhor Michel. Boa noite, Excelência. Vamos para o seu banco de criminalística e direito? Vamos. Vamos lá, então. Primeira pergunta. No que consiste a balística interna? Excelência, a balística interna diz respeito ao caminho que o projétil o caminho que o trajeto faz dentro da arma. Segunda pergunta. O que é um crime pluriofensivo? Excelência, um crime pluriofensivo pode ser como fazer um xingamento a uma classe de pessoas. O que seria o intraneus e o extraneus no direito de peculato? Poderia repetir, por gentileza, Excelência? O que seria o intraneus e o extraneus no direito de peculato? Essas figuras. Excelência, o intranews no crime de peculato seria o crime ocorrido dentro da repartição que o servidor trabalha, e o extranews seria o crime fora da instituição. Satisfeito? Muito obrigado. Passar a palavra para o Fernando, examinador de informática. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo bem? O senhor está preparado para ser arguido em informática? Positivo, Excelência. Perfeito, vamos começar. Primeira pergunta de informática. Qual é a função do pincel de formatação do Word? Excelência, o pincel de formatação tem por objetivo copiar a fonte e as cores, os demais itens estilísticos de alguma palavra que possa ser passada, tais características para outras palavras. Segunda pergunta. Para que servem os favoritos no contexto de navegadores de internet? Excelência, os favoritos são
são links que são gravados para que possam ser acessados de forma mais fácil, normalmente com um sinal de estrela. Terceira pergunta. O que é um spyware? Excelência, o spyware, ele de certa forma, um termo genérico, que ele pode, são englobados alguns outros podem ser englobados nele, como o keylogger, o screenlogger, dentre outros, que estão dentro do spyware. Então, você consegue fazer captura, visualizar o usuário sem que ele perceba. Perfeito, estou satisfeito, muito obrigado. Vou passar a palavra para o João Pedro. Obrigado, excelência. Vamos lá, Michel. Cara, estou muito bem, tá? Foi muito bem mesmo na missão. A única coisa que eu tenho a te corrigir aqui é sobre a pergunta que eu fiz para você sobre um pronome possessivo na primeira pessoa do singular, tá? Você falou tem, na verdade é um verbo, né? Isso daí não é um pronome. O pronome seria meu, minha, né? Meu, minha, nosso, nossos, tá bom? Mas na primeira pessoa do singular você poderia colocar o meu, minha, tá bom? Só isso, tá? As demais perguntas estão todas corretas. Amazônia Pulmão do Mundo é uma metáfora, verbo defectivo é o que você explicou mesmo, e o verbo have, ele é defectivo, o exemplo está correto. Então, parabéns, muito obrigado aí pela participação, conte sempre com a gente, e boa sorte aí. Valeu? Obrigado, João Pedro. Imagina. Vamos lá, Michel. Tem aqui alguns comentários de direito para você. Crime pluriofensivo é aquele que ofende diversos bens jurídicos, por exemplo, crime de roubo, tá bom? Não sei se você já conhecia essa nomenclatura, né? Precisa dar uma olhada na classificação, né, que a gente conversou. Dá uma olhadinha na classificação, aquela vez eu te perguntei sobre plurissubsistente, né? Agora eu perguntei pluriofensivo. Tá. Segunda pergunta ali, a lógica é aquela que você falou, tá? Você só errou o âmbito. Você falou em relação ao crime, mas na verdade é em relação ao agente, tá? Tem a ver com a resposta do candidato anterior a você. Não sei se você lembra a resposta dele. Intraneus seria um funcionário público, extraneus o particular, tá bom? Naquela situação que eu narrei na pergunta anterior do peculato furto, você lembra? É exatamente isso daí, tá? Uhum. Basicamente isso. Valeu, Michel. Parabéns aí, passar pro Fernando. Obrigado, João Ricardo. Vamos lá, Michel. Parabéns pela sua banca de informática, você acertou quase todas, tá? Tem alguns ajustes ali que dá pra gente fazer, mas você mandou muito bem. Todas as respostas você sabia, né? Então, o pincel de formatação, de fato que você mencionou, né? Ele copia ali o estilo, a fonte, né? De algum trecho ali pré-determinado. E com essa cópia ele tem a possibilidade de passar esse mesmo estilo, essa mesma fonte, para outro trecho, tá bom? Ele pode ser acessado, a tecla de atalho dele é Ctrl Shift C para copiar e Ctrl Shift V para colar, tá bom? Também eles perguntam essa questão de tecla de atalho. Ele está ali na página inicial na área de transferência, tá? Naquela região da área de transferência do Word. Depois eu perguntei para você os favoritos, né? O favorito, de fato, o que você mencionou também, é uma espécie de atalho. Funciona como um link, né? Normalmente associado a uma estrela, para aqueles sites que o usuário tem mais frequência de acessá-los, fique mais acessível, né? Então, basicamente é um link que serve de atalho. E por fim eu perguntei, aqui no Spyware, eu acredito que você pode conceituar um pouquinho melhor. Dá uma olhadinha naquela cartilha da CERT que eu te enviei, que lá tem a definição certinho de todos os malwares, né? Você deu o conceito correto, até citou o keylogger e o screenlogger, né? Que são espécies ali de spyware. Mas para você iniciar a sua resposta, eu aconselho que você fale
sempre por exemplo, vírus, spyware, trojan, né? Então, spyware é um tipo de malware, tá bom? Sempre esse esqueleto. O nome do que o examinador está te perguntando, você fala, é um spyware que tem a possibilidade de fazer, daí você dá as descrições, tá? Esse é o esqueleto de resposta. Então, nesse caso, o spyware, conforme você disse, ele tem a capacidade de roubar dados, né? De espiar as pessoas de forma... nesse contexto aqui de ameaças virtuais, sem um consentimento, mas ele pode ser usado para o bem também. Por exemplo, um pai que tem uma filha pequena e quer controlar ali, monitorar o que ela acessa, né, com quem ela conversa. Se for uma criança que tem a capacidade de conversar já por celular, né, por texto. Então, ele instala um spyware no celular da filha, ele consegue monitorar ali com quem que ela conversa, os conteúdos que ela consome. Tá? Isso seria uma parte positiva do spyware, que não seria considerado um malware. Beleza? Parabéns pelas suas respostas, foi muito bem mesmo. Obrigado aí, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade aí. Imagina. Valeu. Valeu.